Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Nessa aula, nós faremos a correção das atividades sobre resolução de equações do primeiro grau com apenas uma incógnita. Nas duas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, que são empregados para a gente resolver essas equações. E lógico, nessas duas aulas, eu expliquei de duas formas. Eu empreguei os princípios aditivo e multiplicativo na sua essência mesmo. E lógico, eu coloquei de uma forma, uma outra forma, na verdade, mais simplificada, mais rápida. Lógico que utilizando os princípios aditivo e multiplicativo. Nós não podemos deixar de lado as regras, não é verdade? Mas por que duas formas de resolver? Eu mostro a essência e eu mostro uma forma mais prática. A mais prática é a mais interessante, porque você tem que buscar o alto desempenho. E alto desempenho tem a ver com acertar as questões e, ao mesmo tempo, fazer essas questões num tempo curto. Então, nós estamos nos preparando para concursos públicos, seja para o do censo ou qualquer outro concurso que caia matemática que você for fazer, certo? Então, você tem que acertar as questões em um tempo curto. E nós sabemos que em concurso público você está em concorrência com outras pessoas e, além disso, você tem um tempo para realizar as questões. Então, normalmente a gente tem entre 2 minutos, 3,5 para a gente resolver cada questão. E você tem que contar que você tem que ler a questão, você tem que interpretar a questão e depois você tem que resolver as suas equações. Ok? Então é isso. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, ou seja bem-vinda também. Esse é um curso de matemática preparatório para o Censo 2022. Nós estamos seguindo o edital da função de recenseador. Deixa o teu like se você estiver gostando, faça a tua inscrição se ainda não fez. Eu vou compartilhar a tela para você acompanhar a resolução. E dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Nós temos 5 atividades e cada atividade tem muitas letras. Letra A, B, C e assim por diante. Então eu vou resolver aqui para vocês nessa aula apenas a questão 1, 2 e 3, que são as equações um pouco mais simples. E depois, na próxima aula, nós resolvemos as equações, as questões 4 e 5, onde nós temos algumas equações um pouco mais complexas, certo? E fica tranquilo em relação a essa coisa que eu estou falando, de um pouco mais complexa. A questão é o seguinte, quando você está preparado, não tem complexo, certo? Quando você consegue resolver problemas na sua vida, ou problemas matemáticos de nível 10, então, qualquer nível que vier abaixo, você resolve numa boa, ok? Então, vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa resolução. Primeira questão, determine o valor de cada incógnita. Incógnita, o valor desconhecido, não é verdade? Que é o nosso x. E é incógnita porque é uma equação. A incógnita só aparece na equação, não é verdade? Nas expressões algébricas que nós vimos, nós não temos incógnita, nós temos variável, ok? E o universo é igual aos racionais, ou seja, eu estou procurando um valor de x, só que eu não abri o meu leque por completo. Eu estou falando que, ó, eu quero o valor de x, só que o universo do x, ou seja, os possíveis valores de x, são números racionais, ou seja, são os naturais, são os inteiros, são os decimais positivos e negativos, né, os decimais exatos, e são também as frações positivas ou negativas. Primeira coisa, eu vou escrever aqui do lado, x adicionado a 5 é igual a 21. Beleza. Então, primeira coisa que eu tenho que buscar, os semelhantes. Eu tenho que agregar semelhantes. E agregar significa que eu tenho que juntar. E não importa se ele é positivo ou negativo, eu junto os dois. Se tiver que subtrair, eu vou subtrair. Se tiver que adicionar, eu vou adicionar. Certo? E a gente só adiciona coisas semelhantes. Lembra? 2 laranjas e 3 bananas eu não posso adicionar. Por quê? Laranja e banana não são semelhantes. 2x mais 3y eu também não posso adicionar. Porque uma contém x e a outra contém y. Certo? São coisas diferentes. Que não são semelhantes. Então, utilizando um princípio aditivo, o que eu tenho que fazer? O 5 ele está adicionando desse lado. Então, ele vai para o outro lado subtraindo. O 5 está no primeiro membro. Ele vai para o segundo membro com sinal trocado. Esse é o princípio aditivo. Certo? Então, x
é igual a 21. O 5 está adicionando, ele vai para o outro lado, subtraindo. E lógico, esses números são semelhantes? Número é semelhante com número. 21 menos 5 é igual a 16, ou igual a mais 16. 16 é um número natural? Sim. 16 é um número inteiro? Sim. 16 é um número racional? Sim. Então, se o número é natural, ele é racional. Se o número é inteiro, ele é racional. Pensa comigo. Pensa no Brasil, no território. Se você está no Goiás, então você está no Brasil. O Goiás é um subconjunto do Brasil. Quem está dentro do Goiás está dentro do Brasil. Quem está dentro de São Paulo está dentro do Brasil. São Paulo é um subconjunto do Brasil, certo? E aqui é a mesma coisa. Esse 16 é um número inteiro ou natural. O conjunto dos números naturais está dentro dos racionais. E o conjunto dos inteiros está dentro dos racionais também, certo? Então, o 16 é a raiz, mas será que ele é a solução? Será que o 16 é racional? Sim, ele é racional. Então, coloque a tua resposta aqui. A segunda questão, vou dar a caneta aqui para não confundir aqui. Eu tenho y menos 3 é igual a 10. Muito bem, veja que... Igual a 10 não, perdão, igual a 100. Eu tenho menos 3 e eu tenho 100. São semelhantes, não são? Agora, o 3, a relação que o 3 tem ali no primeiro membro é de subtração. Ele está subtraindo, ele é negativo. Então, pelo princípio aditivo, eu vou passar o 3 para o outro lado, somando. O 3 está negativo de um lado, vai para o outro lado, somando. São números? São. Então, eu posso adicionar, ou agregar, ou subtrair. 100 mais 3, 103. Por que eu somei? Porque o 100 é um número positivo, e o 3 também. Quando eu somo dois números com sinais iguais, quando eu tenho dois números com sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Eu tenho 100 e eu tenho 3, então eu tenho 103. 103 é racional? É racional. Ele é natural, ele é inteiro. Tudo bem? Então ele é racional. Número 1, letra C. Eu tenho x mais 17 é igual a 10. Eu tenho que usar aqui o princípio aditivo. Eu tenho 10 desse lado e tenho 17 desse. Então, eu tenho que juntar, agregar os semelhantes. Nós combinamos aqui, e talvez você tenha já esse padrão, de colocar a letra do lado esquerdo e número do lado direito. Beleza. Ah, professor, eu prefiro letra do lado direito e número do esquerdo. Tranquilo. Eu vou resolver aqui, na maioria das vezes, letra do lado esquerdo. Mas tanto faz se você coloca do lado direito também. O 17 está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, x é 10 menos 17. Presta atenção, o 10 é positivo e o 17 é negativo. Veja que os sinais são diferentes, concorda? Se são diferentes, então eu tenho que subtrair. Pense em dinheiro. Eu tenho 10 e estou devendo 17. O maior número é negativo. Então, a resposta tem que ser negativa. Se eu tenho 10 e estou devendo 17... então, eu subtraio. 17 menos 10, 7. Então, eu estou devendo 7. 7 é um número inteiro? É. Ele é racional? É também. Então, vamos colocar o menos 7 aqui, desse lado. Número 1, letra D. Vamos colocar aqui, ó. X menos 3 é igual a 10. Veja que o menos 3 é semelhante ao 10. Beleza, então eu vou passar o menos 3 para o outro lado da igualdade. Por quê? Porque o menos 3 é semelhante com 10. Só que o menos 3, ele vai passar para o outro lado adicionando. Certo? Ele está subtraindo e passa adicionando. 10 mais 3 é igual a 13. Então, nós podemos colocar nossa resposta aqui. Por quê? Porque 13 é um número natural, 13 é um número inteiro e 13, lógico, é um número racional. Se ele é natural, ele tem que ser racional. Se ele é inteiro, ele tem que ser racional. Lembra do que eu falei? Se você está dentro do Goiás, então você está no Brasil. Se você está em São Paulo, então você está no Brasil. Por quê? São Paulo é um subconjunto do Brasil. Bora lá. Próxima questão, número 1. Não, número 2 agora. Número 2, letra A. Eu tenho um pouco mais complexa, hein? Número 2, letra A. É igual a menos 45
menos 2x. Eu acho que aqui nós vamos utilizar o princípio aditivo e o multiplicativo. Pensa comigo. O 3x ele tem um semelhante. Não é verdade? É o menos 2x. São semelhantes. Beleza, então eu tenho que colocar os dois do mesmo lado. Beleza, nós estamos colocando a letra do lado esquerdo. Então vamos fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o menos 2 e levar para o outro lado da igualdade. Para o lado esquerdo. Veja que a relação que ele tem com 45 aqui é de subtração. Ele é negativo. Eu estou usando o princípio aditivo. O princípio multiplicativo você só usa no final. No início é o aditivo. Então, esse número aqui, ó, menos 2x, ele está negativo. Ele passa para o outro lado positivo. Olha só. Número não, hein? Eu falei número, é termo algébrico. Vamos lá. E o 45, o menos 45, que é um número, ele é negativo e ele continua do lado direito da igualdade, segundo membro. Beleza. Posso adicionar 3x mais 2x? Posso. Por quê? Porque o 3x e o 2x são termos algébricos que possuem a mesma parte literal. Ah, professor, o que é parte literal? A parte literal é a letra que está aqui do lado do número. Eu tenho 3x mais 2x. É como se eu tivesse 2 laranjas mais 2 laranjas. Certo? Laranja, eu somo com laranja. Agora, eu posso ter isso aqui, ó. 3x mais 2y. São semelhantes? Não, eu não posso adicionar. Aqui é como se fosse 3 laranjas mais 2 bananas. Como que eu somo laranja com banana? Eu tenho que generalizar, eu tenho que falar, eu tenho 5 frutas, mas aqui eu não posso fazer isso. Certo? Então, nesse caso, eles são semelhantes. Então, eu posso falar que é 5x. Isso é igual a menos 45. Agora tem um detalhe. Presta atenção. Acabou o princípio aditivo. Eu não tenho mais que passar para um lado e passar para o outro. Eu já está bem organizado. Letra de um lado e número do outro. Agora tem um detalhe. Eu vou apagar aqui o 5x e vou escrevê-lo novamente. Isso aqui é 5 vezes x. A relação que o 5 tem com x é de multiplicação. O que nós usamos até agora nas nossas equações aqui para resolver? O princípio aditivo. Veja que o menos 2x, o 2x estava negativo e passou para o outro lado positivo. O que eu estou fazendo aqui? A pergunta é, qual é a operação inversa da subtração? A subtração, a operação inversa, é a adição. Não é verdade? Olha aqui em cima. Eu tenho uma subtração. Qual a operação inversa da subtração? A adição. Então, o 3 ele passa para o outro lado com sinal diferente. Certo? Ele está negativo, ele passa positivo. Porque a operação inversa da subtração é a adição. E aqui embaixo, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Nós falamos disso na última aula, no princípio multiplicativo. Então, o que você vai ter que fazer? Eu não posso expressar o x dessa forma. 5x é igual a menos 45. Eu tenho que expressar o x assim. X é igual a tanto. Certo? E para eu falar que x é igual a alguma coisa, o x tem que estar sozinho. Então, aquele 5 ele tem que sair dali. O que eu vou fazer? Vamos lá, vou continuar aqui. Ó. O 5 está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Ah, professor, ele vai passar com um sinal negativo. Não. O princípio multiplicativo não diz que você tem que mudar o sinal do 5. Ele diz que se você está multiplicando, você passa dividindo com o mesmo sinal, do mesmo jeito. Se ele está dividindo, então ele passa multiplicando com o mesmo sinal. Certo? Então, se o 5 é positivo aqui, aqui também vai ser positivo, não é verdade? Certo. Presta atenção. Eu tenho menos 45 e quero dividir por mais 5. Os sinais são diferentes? Sim, são diferentes. Então, a resposta é negativa. Divisão de sinais diferentes, resposta negativa. Divisão de sinais iguais, resposta positiva. É a mesma coisa da multiplicação. Agora, 45 por 5 é 9. X é igual a menos 9. Menos 9 é a raiz da equação. A pergunta é, o universo tem que ser um número inteiro. Menos 9 é um número inteiro? É inteiro.
Menos 9 é inteiro. Então, eu posso afirmar que x é menos 9. Eu tenho que verificar o conjunto universo, porque o x tem que ser inteiro. Se o x não fosse inteiro, nada feito. Certo? Bora lá. Próxima questão. Essa aqui é um pouco maior. Vamos lá, deixa eu escrever ela aqui novamente. 6 que multiplica x mais 3 menos 2 que multiplica x menos 5, fecha, é igual a 20. Parênteses. Eu tenho que resolver os parênteses. Só que tem um detalhe. Não tem nada para resolver nesse parênteses. Por quê? Porque eu tenho uma letra e um número. Eu não consigo juntar essas duas coisas, porque elas não são semelhantes. Aqui é a mesma coisa, ó, x menos 5 não são semelhantes. Então, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho um 6 que está multiplicando aqui o parênteses. Então, a minha ideia é tirar do parênteses, mas eu não posso tirar do parênteses assim. Eu tenho que verificar. Eu tenho um 6 ali multiplicando, então vamos aplicar. 6 vezes x e 6 vezes mais 3. É aplicar distributiva. Certo? Sabendo que o 6 é um número... Sabendo que o 6 é um número positivo. O x é um número positivo. Eu não sei quanto que ele vale, mas o sinal dele é positivo. Mais 6 vezes mais x é mais 6x. Concorda? Mais 6 vezes mais 3, os sinais são iguais. Então, isso vai dar mais 18. Menos 2 vezes mais x, menos 2 vezes mais x. Sinais diferentes. Resposta negativa. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes menos... menos 2 vezes menos 5, sinais iguais. Menos 2 vezes menos 5. Vai ser mais 10, porque 2 vezes 5 é 10. Isso tem que ser igual a 20. Certo? Agora presta atenção. Eu tenho um número aqui e número aqui. Eu tenho a letra e a letra. As letras já estão do mesmo lado, então, beleza, não vou fazer nada. Vou deixar simplesmente do mesmo lado. Vai ser mais 6x menos 2x. Agora, os números, eu vou levar todos eles para o lado direito. Lógico, o 20 já está do lado direito. O 18 é positivo, eu estou usando o princípio aditivo. Lembre-se, primeiro nós usamos o princípio aditivo. O 18 é positivo, ele vai para o outro lado negativo. E o 10 é positivo, vai para o outro lado negativo. Ele é positivo, vai negativo. Sinal trocado. Certo? Muito bem. Agora eu tenho semelhantes. Letra de um lado, número do outro. 6x menos 2x. Ou 6 maçãs menos 2 maçãs. Isso é fácil, né? 4 maçãs. Ou 4x. A minha resposta é positiva, por quê? Porque o maior número é positivo. Você pode estar se perguntando, mas por que você subtraiu 6 menos 2? Porque os sinais são diferentes. Eu tenho 6 e estou devendo 2. Então, eu não posso somar, né? Certo? Aqui é a mesma coisa. Ó, o 20 é positivo, o 18 é negativo e o 10 é negativo. Ah, professor, eu quero somar os negativos primeiro. Posso? Pode. Vamos fazer isso então. Mais 20... Menos 18 menos 10 é menos 28. Por quê? Soma. Porque os sinais são iguais. Vou marcar aqui o que eu fiz. Ó, eu peguei menos 18 menos 10. Menos 18 menos 10. Isso vai dar menos 28. Eu estou devendo 18 e eu estou devendo 10. Então, eu estou devendo 28. Agora, eu posso finalizar isso aqui. Como? 4x é igual. Eu tenho 20 e estou devendo 28. Ou, simplesmente, os sinais são diferentes? São. Então, eu tenho que subtrair. Beleza? O maior menos o menor. 28 menos 20 é 8. Só que tem um detalhe, eu tenho que verificar o sinal. O maior número é positivo ou negativo? Negativo. Então, a resposta é negativa. Os sinais são diferentes, então eu tenho que definir qual é o sinal da resposta. O sinal da resposta vai ser o sinal do maior número. O 28 é o maior número. E esse número é negativo. Então, a resposta tem que ser negativa. Muito bem. Você finalizou aqui.
e descobriu que 4x é igual a menos 8. Eu tenho que expressar o x. X é igual a alguma coisa. O que eu tenho aqui é que 4x é igual a alguma coisa. Certo? Eu tenho que tirar aquele 4 dali. Então, o princípio aditivo acabou aqui. Eu vou usar agora o princípio multiplicativo. Mais uma vez, vou apagar esse 4x e vou escrever 4 vezes x, para dar ênfase. O 4 ele está multiplicando o x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, não é verdade? Qual a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o 4 dividindo com o mesmo sinal, porque o princípio multiplicativo diz que você tem que passar com você tem que usar a operação inversa. Está multiplicando, passa dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. Mas o sinal continua o mesmo. Aqui o 4 é positivo, então aqui ele continua positivo. Veja que os sinais são diferentes. Resposta negativa. 8 dividido por 4, 2. A pergunta é, esse x aqui igual a menos 2 é um número inteiro? Porque menos 2 é a raiz. Só que eu tenho que verificar se esse número é um número inteiro. É inteiro, não é verdade? Menos 2 é inteiro. Então, x é menos 2. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula, nós temos aqui duas questões. Bem simples. Eu tenho que verificar, eu tenho que dizer se a solução tem solução em z ou não tem solução em z. Ou seja, eu tenho que descobrir o valor de x, que é a raiz da equação, e eu sei que o universo é os inteiros. Eu tenho que verificar se esse número é inteiro. Se ele for inteiro, então tem solução em z. Z é o quê? É o conjunto dos inteiros. Se o número que eu encontro, o de x, não é inteiro, então não tem solução em z. Certo? A minha equação, lógico, né? Deixa eu colocar aqui a equação. 2 vezes x menos 1 é igual a 8. Muito bem. Certo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho que multiplicar, não é verdade? 2 vezes x é 2x e 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 1 é igual a 8. Olha os semelhantes. 8 é semelhante com menos 1, que é semelhante com menos 2. São números. Então, vamos lá. Vou deixar a letra aqui. 8. O 2 é negativo, passa positivo. E o 1 é negativo. Opa, 1 é negativo, passa positivo. Opa, perdão. O 2 é negativo, passa positivo. 1 é negativo, passa positivo. Beleza? 2x é igual 8, 10, 11. Ih, isso aqui não vai dar, não. O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Quanto que é 11 dividido por 2? É 5,5. Esse número é um número inteiro? Não. Ele é um número racional, mas ele não é inteiro. 11 meios não é inteiro, não é verdade? Porque eu não consigo dividir isso e encontrar um número inteiro. Ou seja, tem um resto nessa divisão. Então, perceba que eu não tenho uma solução em z. Eu tenho uma solução no conjunto dos números racionais. É uma coisa. Só que eu não tenho uma solução em z. Isso é muito importante. Fica atento a isso. Nas questões que eu vou passar para você, nas atividades, e nos simulados, nas questões da FGV que eu estou transmitindo aqui para vocês na sequência, quando a gente finalizar o módulo, você vai ver que existem questões que estão falando do conjunto universo. Então, fica de olho. Então, nós não temos uma solução em z. Agora, 3, letra B. Tá bom? Aqui está 3, mas a gente vai mudar aqui. Vai ser letra A e letra B. Então, bora lá. Bora fazer aqui. Eu tenho menos 18 é igual a 2x mais 15. Eu vou fazer diferente agora. Eu vou pegar... Ó, eu tenho menos 18 desse lado e eu tenho 15 desse. Eu vou pegar o 15 e vou levar para o outro lado. Certo?
Então vai ficar menos 18. O 15 está adicionando, ele vai para o outro lado, subtraindo. Isso é igual a 2x. Os dois números têm o mesmo sinal, então eu vou adicionar os dois. Sinais iguais eu adiciono e conservo o sinal. Qual o sinal? Ora, os dois são iguais, então é negativo. Então, bora lá. Eu tenho que adicionar 18 mais 15. Então, 8 mais 5, 8, 10 vai dar 13, né? E aqui vai dar 3. Então, essa coisa não vai dar muito certo, não. De novo, eu tenho menos 33 é igual a 2x. O 2 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado, dividindo. Certo? Muito bem, 33 dividido por 2, o 33 não é um número par. A questão não é que ele é negativo, é que ele não é par. O 2, 33 por 2 não vai dar certo. Eu acho que 33 por 2, se fosse 32, ia dar 16, né? Então isso aqui vai dar menos 16,5. E menos 16,5 não é um número inteiro, ok? Então, nós não temos uma solução dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, eu vou finalizar a resolução das atividades, onde eu vou responder a questão 4 e a questão 5. Um abraço e até a próxima.